Boa noite a todos. É sempre bom poder falar da doutrina espírita e hoje vamos trazer aqui um tema que na verdade não é bem uma palestra, mas esse é um tema da Revista Espírita. Eu queria pedir só para o Enio o aparelhinho de mudar. Mas é um tema da Revista Espírita que é muito interessante e às vezes esse material todo disponibilizado por Kardec é muito importante e nos traz muitos conhecimentos e passa às vezes muito desapercebido da gente. A gente não dá a devida atenção para os ensinamentos que esses textos acabam nos trazendo. Mas vamos conversar um pouquinho e fiquem à vontade para fazer perguntas, eventualmente sobre alguma coisa do que a gente comentar aí. Se ficar alguma dúvida, fiquem à vontade. Então, esse material está lá na Revista Espírita de 1865, do mês de julho, Questões e Problemas, Cura Moral dos Encarnados, que somos nós, certo? Então diz lá, muitas vezes vêm-se espíritos de natureza má ceder muito prontamente sobre a influência da moralização e se melhorar. O que é isso? Nas casas espíritas, do modo geral, nós fazemos alguns atendimentos de espírito. Na sua maioria, as pessoas conhecem como a tal da desobsessão, que nada mais é que conversar com esses espíritos. E quem são esses espíritos? Somos nós quando perdemos o corpo físico. Todos eles já estiveram encarnados. E por que se dá essa questão, às vezes, da obsessão, né? É porque esses espíritos que retornaram para o mundo espiritual e lá vivem, eles tiveram relação, muitas vezes, com cada um de nós, num outro momento, numa outra encarnação. E por alguns fatores que às vezes a gente desconhece, ou quando está encarnado a gente esquece, a gente acaba não sabendo por que isso se dá, né? Por que dessa obsessão? Mas os espíritos normalmente vêm em busca de alguma coisa que nós deixamos assim por fazer, ou alguma coisa que a gente tenha de alguma forma prejudicado esses espíritos numa outra encarnação. Via de regra, a grande maioria dos casos é assim. Então hoje, por exemplo, hoje nós estamos aqui encarnados. Eu acho que o tipo de, vamos dizer assim, prejuízos que a gente possa causar para alguém hoje é muito menor do que no passado, né? Porque no passado se matava muito mais, um matava o outro. Hoje tem muito ainda, mas no passado acabavam nem sendo punidos, porque muitas coisas não eram investigadas e a coisa passava desapercebido. E esses espíritos acabavam ficando muito, vamos dizer assim, chateados, desencarnaram e, por vezes, no mundo espiritual, ficaram atrás desses outros espíritos, os quais haviam os prejudicado. Então, esses são esses espíritos que vêm às casas espíritas. E nos trabalhos, a gente consegue, conversando com esses espíritos, fazer com que eles deixem esse problema, né? Eles sigam o caminho deles e acabem deixando aquela pessoa encarnada mais tranquila, para ela seguir o seu caminho. Então é isso que essa moralização faz com que esses espíritos acabem se melhorando, às vezes numa única conversa. Pode demorar, às vezes 5 minutos, às vezes um pouquinho mais, mas a gente
procurando esclarecer esse espírito, eles acabam melhorando. Tudo bem? Está claro? Todo mundo entendendo? Bom, o que acontece? Pode-se agir do mesmo modo sobre os encarnados, mas com muito mais trabalho, porque a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados. Lembrando, os encarnados somos nós. Por que será que é mais fácil a gente convencer os espíritos do que os encarnados? Alguém tem alguma coisa que possa falar aí? Alguma ideia? Nada? Vamos a ver. Esta pergunta foi motivada pelo seguinte fato: um jovem cego há 12 anos tinha sido recolhido por um espírita dedicado que se havia empenhado em curá-lo pelo magnetismo, pois os espíritos haviam dito que isso era possível. Então, uma pessoa espírita encontrou essa pessoa, trouxe para a casa dele, estava lá às beiras da cegueira, então tentou auxiliar essa pessoa para que ela melhorasse. Mas o jovem, em vez de se mostrar reconhecido pela bondade de que era objeto, e sem a qual teria ficado sem asilo e sem pão, só teve ingratidão e mau procedimento, e deu provas do pior caráter. A gente vê isso, não? Né? Tentar, às vezes, ajudar as pessoas e... Então, esse somos nós, certo? E a gente acha que é sempre os outros, mas também somos nós, de alguma forma. Muito bem. Consultado a respeito, respondeu o espírito de São Luís. São Luís era o espírito responsável pela Sociedade Espírita de Paris, lá, né? Esse jovem, como muitos outros, é punido por onde pecou e suporta a pena da sua má conduta. Essa coisa assim do pecou, não esquecer que São Luís era um espírito católico, ele, na verdade, essa linguagem é uma linguagem católica, né? Então, na verdade, é um espírito que errou, e cometeu alguns equívocos, certo? Sua enfermidade não é incurável, mas uma magnetização espiritual praticada com zelo, devotamento e perseverança certamente teria êxito, ajudada por um tratamento médico destinado a corrigir seu sangue viciado. Então, essa pessoa estava passando lá por uma enfermidade que, se fosse recebesse, vamos dizer assim, o que a gente vai na casa espírita hoje é o passe, né? E tivesse o tratamento médico adequado, e é o que também a gente sempre sugere na casa espírita. Se você está com alguma enfermidade, procure o médico, né? Que o médico é o especialista em curar o corpo físico. O tratamento na casa espírita auxilia. Então é isso que a gente tem que sempre ter consciência. Quando está com alguma doença, faça o tratamento médico e a casa espírita auxilia nesse tratamento. Tudo certo? Muito bem. Já haveria uma sensível melhora em sua visão, que ainda não está completamente extinta, se os maus fluidos de que está cercado e saturado não opusessem um obstáculo à penetração dos bons fluidos, que de certo modo são repelidos. É aí, meus amigos, que o bicho pega. Então, como eu disse, esses encarnados somos nós. Os maus fluidos somos nós que acabamos tendo pelos nossos pensamentos, bons ou maus. Se forem pensamentos negativos, são os maus fluidos. E, infelizmente, a grande maioria de nós tem esse problema.
Então, a gente vai ver aí adiante. Às vezes, nós recebemos informações sobre essas questões relacionadas com fluidos e a gente não tem consciência que depende da gente mudar. Nós mudando de atitude, nós mudaremos essa condição. Então a gente escuta isso, não, eu vou lá na casa espírita e seus problemas acabaram. Não é verdade. Vocês podem ir, ou nós podemos ir em qualquer lugar, na casa espírita, na Umbanda, na igreja católica, lá na igreja protestante. Se a gente não fizer a nossa parte, sinto muito em dizer, não vai acontecer nada. Porque os espíritos nos dizem, e é só a gente ler lá no livro A Gênese, que milagre não existe. Tem muita gente que acredita nisso, mas eu posso garantir para vocês que estudando, quem quiser estudar isso com determinação, procura no livro A Gênese para entender como isso acontece. E se a gente imaginar que, por acaso, algum de nós aqui, vamos dizer, tenha recebido, como alguns imaginam, um milagre. Olha, ele tinha lá uma enfermidade, por milagre sarou. Se acontecer com uma pessoa só, isso for verdade, então Deus é injusto. Ou não? E os outros todos? Né? Quantos são 7 bilhões de pessoas no mundo? Quer dizer, Deus vai fazer um milagre para um e os outros 6 bilhões 999 mil estão lá jogados às traças? Será que é assim que funciona? Será que não existe, Deus não estabeleceu, como nos orienta a doutrina espírita, algumas leis no universo e todos nós estamos submetidos a essas leis? As principais, não é a ordem, mas reencarnação, imortalidade, evolução, livre-arbítrio e causa e efeito. Então essas 5 leis são as prioritárias e todos nós estamos sujeitos a ela. Então, se a gente começar a estudar isso e ver com clareza que um milagre não pode existir, e a gente interpretar essas leis bem mesmo, a gente vai começar a interpretar ou saber por que a gente está aqui, que caminho que a gente tem que dar na nossa vida para a gente seguir e ser um espírito melhor. Porque ninguém está aqui a passeio. Cada um de nós está aqui por uma razão. Todos nós temos que evoluir. Todos nós, como espíritos, temos que adquirir conhecimentos para sermos melhores e cada vez mais caminharmos no sentido do bem. O espírito que a gente conhece aqui na Terra como sendo o mais evoluído é o de Jesus, que também passou pela mesma condição nossa. Jesus também evoluiu, não aqui na Terra, em outros planetas, mas também evoluiu. Se não fosse assim, Deus também seria injusto. Por que privilegiaria uns espíritos e deixaria os outros numa condição pior? A doutrina espírita ensina que todos nós fomos criados simples e sem conhecimento. E vamos, ao longo das nossas encarnações, aprendendo e evoluindo. É assim que funciona. Não existe ninguém privilegiado e ninguém esquecido. Certo? Alguma dúvida? Muito bem, seguindo. No estado em que ele se encontra, a ação magnética será
impotente, enquanto por sua vontade e sua melhoria, ele não se desembaraçar desses fluidos perniciosos. Então veja, é o que eu falei há pouco, não adianta a gente ir a lugar nenhum, quer dizer, vindo à casa espírita a gente recebe informações, só que se a gente não fizer algo de útil para a nossa vida com essas informações, não vai adiantar nada. Não existe mágica. A gente precisa tomar uma atitude e buscar a nossa transformação. Quantos de nós têm feito isso? Da maneira que, pelo menos um passinho por vez. Nós vemos, a nossa casa teve um período, era uma outra casa e a gente acabou vindo para cá. Aqui também a gente faz, mas lá a gente fazia um acompanhamento das consultas espirituais das pessoas. A gente, quem passou aqui pela consulta sabe, a gente aqui marca tudo e a gente vai conversando. Na consulta seguinte, a gente vê a mudança e tal. Lá na outra casa, tinha casos de pessoas que passaram por mais de 20 consultas ao longo de 7, 8 anos. Lamentavelmente, a primeira era igual à 20ª. E essa é a grande massa dos espíritos encarnados. A gente, às vezes, está aqui, se envolve com o dia a dia e esquece que nós somos um espírito passando aqui alguns momentos para o nosso aprimoramento. E a gente não se dá conta disso. A gente acha que nós somos esse corpo, mesmo muitos espíritas, sabe, vive aquela roda viva, acha legal ir no centro espírita e nunca se preocupou com esse tipo de coisa. Acha, por exemplo, eu vou fazer o estudo do Evangelho no lar e meu lar vai ficar protegido. Com esse tipo de pensamento, será que vai? Vai adiantar alguma coisa? Pensa bem, Kardec nos convida a usar a razão. Pensa bem, adianta? Então, a gente sempre aqui insiste que nós temos que buscar o conhecimento para poder saber o que a gente pode fazer por nós mesmos. Aí a gente recebe a informação, o caminho é esse, mas a gente não faz. E mesmo aqueles que estudam, vocês vão perguntar para mim, mas você faz 100%? Claro que não, mas a gente tem que tentar. Primeiro conhecer, saber o que a gente tem que fazer e tentar fazer da melhor forma possível. Certo? É, pois, uma cura moral que se deve obter antes de buscar a cura física. Então, veja, às vezes as pessoas procuram, olha, eu vou lá no tal lugar para receber, vou fazer uma cirurgia. Se não mudar a conduta, não adianta nada, não vai atingir o objetivo. Mas tal pessoa melhorou, deve ter mudado a conduta. A gente não conhece pessoas que mudam, de repente, do nada a pessoa, nossa, está diferente. É ou não? E a gente vê isso e não percebe do quanto importante isso é para nós. Então, se a gente não buscar dessa cura moral, essa transformação que nós, buscando o conhecimento, os ensinos espíritas, a gente pode entender melhor,
não vai ter cura de absolutamente nada. Uma mudança de direção em seu comportamento é a única coisa que pode tornar eficazes os cuidados de seu magnetizador, que os bons espíritos procurarão ajudar. Como é que, até para entender, como é que isso acontece? Quando uma pessoa vem aqui à casa espírita, ou em qualquer casa espírita, tem lá o passe, certo? Todo mundo vai à casa espírita e já tomou passe. Como é que isso acontece? O médium vai lá, a pessoa está sentada, o médium vai lá, quer que aquela pessoa melhore. Então, vai procurar transferir para ela bons fluidos. Bom, só que assim, eu sou médium, eu não sei o que é aquela pessoa sentada, o que ela tem? Qual o problema dela? O que ela está passando? Quais são as dificuldades dela? Eu não sei. Mas os espíritos sabem. Os espíritos responsáveis pelos trabalhos conhecem isso muito bem. E o que eles fazem nesse momento? Eles pegam os nossos fluidos, potencializam isso e levam para a pessoa. É assim que funciona. Tem alguma dúvida alguém sobre isso? E aí, a gente aproveita se a gente quiser. Vai depender da nossa vontade de nos transformar. E se isso não acontece, caso contrário, deve-se esperar que ele perca o pouco de luz que lhe resta e que seja submetido a novas e muito terríveis provações que terá de sofrer. Então, essa pessoa, se não mudar, ainda vai piorar mais. Lembrando, essa pessoa somos também nós. A gente precisa parar e pensar um pouco, quando a gente olha porque a pessoa precisa, essa pessoa também somos nós. Nós temos que ter consciência disso. Todos nós aqui, mais ou menos, estamos na condição desse espírito que ele fala aqui. Com problemas, ninguém reencarna à toa. Todos têm uma razão de ser. E nós, aqui nesse planeta de provas e expiações, na grande maioria, temos todos expiações a vencer, problemas de equívocos passados. Todos nós temos. Uns mais, outros menos, mas todos temos. Então é preciso que a gente se conscientize disso e busque um caminho de mudança. Certo? Então dizem os espíritos: agem, pois, sobre ele como fazeis com os maus espíritos desencarnados, que quereis trazer ao bem. Ele não está sobre uma obsessão. É sua natureza que é má e que, além disso, perverteu-se no meio onde viveu. Nós temos por hábito, muitas vezes, dizer que qualquer coisa é culpa do obsessor. E se não for um espírito, é alguém. A gente faz as coisas erradas e sempre tem algum culpado, desde que não sejamos nós. Sempre tem um culpado. O errado é sempre alguém, menos nós. Então, a gente às vezes fala isso, as pessoas falam: nossa, mas alguém aqui quer ser enganado? São os espíritos superiores que dizem isso, não sou eu que estou dizendo, a gente só está conversando sobre isso. E até quando a gente vai ficar dormindo? Ou marcando passo? Então, esse ainda encarnou, viveu no meio,
e ainda cometeu mais equívocos. A gente vem, encarna, já traz uma bagagem meio negativa e chega aqui, ainda erra mais. E a gente, hoje, sobretudo, é só a gente olhar em volta no Brasil aqui, que a gente vê um monte de espíritos fazendo uns absurdos que a gente fica só pensando, mas você está falando que é que ele seja prejudicado? Não. Estas coisas estão todas dentro daquelas leis que a gente falou, que são as 5 leis naturais prioritárias. Todos nós receberemos os efeitos das coisas que a gente fizer. É aquela coisa assim, nós vamos colher tudo o que a gente plantar. Então, se a gente plantar coisas legais, naturalmente nós vamos receber coisas legais. E se a gente plantar coisas negativas? Então a gente está passando aqui no Brasil hoje por um turbilhão. Aliás, já vem há muito tempo. Às vezes a gente fica envolvido com a situação, fica nervoso e tal, mas a gente não tem muito o que fazer. Né? Nós, assim, que temos uma vida normal, a gente não tem como se envolver com essas questões todas de política e tal. Mas estejam certos que eles, como nós, serão responsabilizados por tudo aquilo que estão fazendo. Não precisa a gente ficar desesperado, não vai acontecer nada. Vai, cedo ou tarde. Se não for nessa encarnação, será no futuro. Imagine alguém que tira do dinheiro público 100 bilhões. Quantas casas poderiam ter sido construídas? Quantos hospitais? Né? Quanto de alimentação poderia dar para as pessoas carentes? Então, a gente não precisa sofrer com isso. No momento oportuno, todos colherão aquilo que plantaram. Lembrando, também nós. Os maus espíritos que o assediam só são atraídos pelas semelhanças com ele próprio. À medida que ele se melhorar, eles se afastarão. Só então a ação magnética terá toda a sua eficácia. Como é que isso funciona? Conforme os nossos pensamentos, a gente atrai espíritos que têm o mesmo tipo de pensamento. Se os nossos pensamentos são bons, nós atraímos espíritos bons. Se os nossos pensamentos são negativos, de raiva, de rancor, de ódio e de inveja, nós vamos atrair espíritos com essa mesma faixa de pensamento. E esses espíritos ficam à nossa volta, nos trazendo, nos sugerindo coisas que por vezes a gente não sabe se são pensamentos nossos, principalmente aqueles que não têm essa noção, que nós estamos aqui todos rodeados de espíritos, e esses espíritos vão nos trazendo esses pensamentos. E a gente muitas vezes acha que esses pensamentos são nossos. E não são. Então a gente precisa procurar. Mas o que tem a ver esse pensamento que eu estou tendo com a minha vida nesse momento? A maioria das vezes, nada. Só que a gente não sabe, a gente acha que é nosso. E também, muito menos, mesmo que sabe, naquela correria do dia a dia, a gente não para refletir. O que está acontecendo? E aí a gente vai em frente, e cada vez vai ficando pior. E aí a gente vê algumas pessoas aí internadas em sanatórios que se imaginam loucas, mas na verdade é ação de espírito. Precisamos pensar.
dai-lhe conselhos, explicai sua posição, que várias pessoas sinceras se unam em pensamento para orar, a fim de atrair influências salutares sobre ele. Então, o que as casas espíritas normalmente e outras pessoas também acabam fazendo? Então, a gente vem aqui, a maioria das pessoas sempre vai, escreve um nominho, põe lá naquela caixinha que a gente chama caixinha de vibração. Como é que isso funciona? A maioria das pessoas não tem nem ideia como é que isso funciona. Porque eu escrever um nome e pôr ali dentro, acontece o quê? Com aquele nome que está ali. Só eu sei quem é, na maioria dos casos. Se eu pegar o nome que está lá, o Zé, o que esse cara tem? O que eu posso fazer? Eu aqui da casa espírita, ou qualquer outra, que as pessoas põem isso e acham que é uma coisa automática. E mas a maioria não sabe como funciona. E como é que funciona? Na hora que eu vou escrever o nominho ali, eu penso alguma coisa, eu penso assim, essa pessoa está precisando de ajuda. Não pensamos? Não é isso que a gente faz? O nosso pensamento que é encaminhado pelos espíritos e acaba ajudando a pessoa. Como é que uma pessoa aqui da casa espírita pode adivinhar quem é aquela pessoa e o que ela tem? Pensa bem se tem sentido. No momento em que a gente escreve o nominho ali, automaticamente a gente já está encaminhando para essa pessoa bons fluidos, se a gente quer que ela melhore. É simples assim, mas fica uma mística em torno disso que não existe. Fica aquele monte de nome lá, para quê? Eu não sei quem é. Então é assim que funciona. E em todos os momentos que a gente faz bom pensamento direcionado a alguém, ele é encaminhado e os bons espíritos potencializam aquele pensamento. Mas, como esse nosso amigo aqui da história, se ele não estiver bem, vamos dizer assim, receptivo para aqueles pensamentos, eles acabam não tendo efeito nenhum. E esse também somos nós. Às vezes alguém quer nos auxiliar e a gente não tem consciência que a gente precisa melhorar e os bons espíritos não têm nem o que fazer para ajudar a gente, por mais que queiram. Se eles as aproveitar, não tardará a lhes experimentar os bons efeitos, porque será recompensado por uma sensível melhora na sua posição. Então, esse também somos nós. Se a gente aproveitar, se a gente mudar os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser e de agir, sempre que os bons espíritos, nosso espírito protetor, nos trouxer boas informações, bons pensamentos, a gente vai parar de ter condições de receber, refletir sobre ele e tirar proveito. Tudo bem? Essa instrução nos revela um fato importante. O obstáculo oposto pelo estado moral, em certos casos, à cura dos males físicos. Então, quem coloca o obstáculo, muitas vezes, para a cura, para a nossa melhora, somos nós mesmos. Porque a gente não tem consciência que tem que mudar. A gente não tem consciência que precisa se esforçar por essa transformação moral. E às vezes a gente sabe e não faz. E às vezes a gente até fala disso e não faz. Não é que ninguém tenha que ficar perfeito amanhã, que nós não vamos. Mas a gente pode se esforçar um pouquinho para melhorar.
E essa melhora que nós estamos nos esforçando é por nós mesmos. Tem sentido? E a gente está fazendo o quê? A explicação acima é de uma lógica incontestável, mas não poderia ser compreendida pelos que apenas veem em toda parte ação exclusivamente da matéria. Então, o problema não é o corpo físico. O corpo físico é só efeito das causas geradas pelo espírito, seja dessa encarnação ou seja de outras. Então vamos imaginar, dessa encarnação, vamos esquecer das outras que a gente não lembra, mas dessa é mais fácil. Está friozinho, amanhã vou comer 3 quilos de feijoada. Vai fazer bem? Pensa bem. A gente faz isso um dia, legal. E se faz todo dia? Ah, mas está friozinho, eu vou tomar uma para esquentar. Mas toma só uma. E aí, as coisas relacionadas com a matéria, né, que é o nosso corpo físico, a hora que vai se dar conta, aí está com problema de colesterol, está com problema de triglicéridos, está com problema do coração, por conta de não ter cuidado do nosso corpo físico adequadamente. E isso a gente consegue enxergar, ou não? E a gente faz. Não, né? No caso de que se trata, a cura moral do paciente encontrou sérias dificuldades. Foi o que motivou a pergunta acima proposta na Sociedade Espírita de Paris. Então, a cura moral do paciente. E nós somos o paciente, que estamos aqui encarnados, né? Os espíritos, como a gente falou no início, com os espíritos a gente conversa. Na infinita maioria das vezes, nós temos diversos trabalhos aqui que a gente conversa com os espíritos. A maioria deles vem, muitas vezes os espíritos acabam vindo, não sabem nem que morreu. Aí pensam ainda que estão vivos, pensam ainda que comem, pensam ainda que fazem sexo, pensam que fumam, que bebem, pensam um monte de coisa. Na cabeça de muitos deles, como a gente já viu até em alguns filmes, eles pensam que fazem as mesmas coisas que estavam vivos. Eles não sabem que morreram. A única coisa que eles estranham é que ninguém dá atenção para eles. Eles falam com as pessoas da família, muitas vezes eles estão nas próprias casas onde viveram, não vão para lugar nenhum, eles ficam normalmente nos lugares que eles conhecem, e quem está nos assistindo, se quiser entender bem o que eu estou falando, entra lá no site, tem um site que chama IPEAC, que é do nosso amigo Cosme Massi, IPEAK, Instituto de Pesquisa Espírita, Allan Kardec.net. Digita lá, vai abrir a tela, tem lá a pesquisa, digita lá, danado. É a história de um espírito que fez lá uma série de coisas erradas. Então, veja a situação do espírito. Como é que ele se apresenta, tem toda uma série de questões para quem quer aprender a doutrina, que esse caso é extremamente interessante e importante. E a mudança que ocorre no espírito, esse levou, por uma série de fatores, levou um pouco mais de tempo, mas ele acabou também mudando, sendo modificado num prazo curto. Levou poucos dias. E a gente tem uma encarnação inteira e está fazendo o quê? Então a gente precisa pensar. A doutrina espírita traz uma série de informações que nos ajudam nesse sentido. Mas é preciso que a gente realmente estude. Os livros fundamentais para estudo da doutrina espírita
São os livros de Allan Kardec. Kardec nos orienta a ler tudo. Só que assim, para eu conhecer a doutrina, eu primeiro preciso estudar os livros de Kardec. Porque se vem, às vezes, vem um espírito aqui, dia desses, e nós conversamos com ele, ele dizia assim, por conta da situação, a ligação que ele tinha com outro espírito, ele falava assim: você não vê que o meu corpo está todo marcado? Como é que isso acontece com os espíritos? Por que eles dizem isso? Porque o corpo espiritual, o perispírito, ele reflete o pensamento do espírito. Então, se o espírito pensa que está todo marcado, ele fica todo marcado. Aí nós conversamos com o espírito, orientamos e tal. Aí ele entendeu a situação. Aí no final, como é que está seu corpo agora? Engraçado, as marcas estão todas sumindo. Por quê? A gente não fez sumir a marca, o pensamento dele que mudou. Vejam a importância do que a gente pensa. E quem quiser entender também sobre essa questão, lê lá no capítulo 14 do livro A Gênese, no capítulo dos fluidos, um artigo que trata da fotografia do pensamento. É para entender essa coisa, não achar que perispírito fica marcado, que não fica. Quem fala isso não conhece a doutrina espírita. Então, meus amigos, é de uma cura moral que a gente precisa. Esse espírito é só o reflexo de cada um de nós. Ou a gente trabalha essa mudança, ou a gente vai retornar para o mundo espiritual numa condição muito parecida com a que quando a gente aqui chegou. Alguma dúvida? Então, muito obrigado. Uma boa noite a todos.